Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, foi condenado pelo STJD a 12 jogos de suspensão e multa de 60 mil por envolvimento em manipulação esportiva. Mas mesmo assim, segue jogando normalmente, decidindo partidas e influenciando o campeonato. E no meio dessa confusão, quem decidiu se manifestar foi Leila Pereira, presidente do Palmeiras, revoltada com o que chama de 2 pesos e 2 medidas na aplicação da justiça esportiva. Com o Brasileirão pegando fogo e a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras se aproximando, essa história vai muito além de um simples julgamento. Hoje a gente vai analisar o que está por trás dessa decisão, o impacto político dentro do futebol brasileiro e como o STJD vem perdendo credibilidade a cada caso como esse. Liga no Futeplay, informação rápida no campo ou na resenha. Tudo começou em setembro, quando Bruno Henrique foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O atacante foi acusado de forçar um cartão amarelo em um jogo contra o Santos, em 2023, para beneficiar apostadores. O STJD entendeu que ele atuou de forma contrária à ética esportiva e aplicou uma punição pesada: 12 jogos de suspensão e multa de 60 mil dólares. A decisão parecia definitiva, mas a Procuradoria entrou com recurso e o caso voltou à pauta do Pleno do Tribunal nesta semana. Foi então que a situação tomou um rumo confuso. Durante o novo julgamento, os votos ficaram divididos e, antes da decisão final, a sessão foi adiada, o que permitiu que o jogador continuasse atuando livremente. O problema é que esse adiamento não foi apenas um detalhe jurídico. Enquanto o tribunal posterga a definição, Bruno Henrique segue em campo, sendo decisivo nas rodadas finais do Brasileirão e se preparando para a final da Libertadores. Na prática, a punição perdeu seu efeito. O que era para ser um processo de justiça virou um ato de conveniência. Foi exatamente esse cenário que levou Leila Pereira a se manifestar de forma dura contra o STJD. A presidente do Palmeiras não reclamou apenas como dirigente, mas como alguém que enxerga uma incoerência clara na forma como o tribunal age. Enquanto Bruno Henrique, condenado por um caso grave, segue jogando há mais de 2 meses, outros atletas, como Alan, do próprio Palmeiras, receberam punições imediatas por lances muito menos graves e tiveram seus casos resolvidos em questão de dias. Na visão de Leila, o tribunal demonstra seletividade. É rápido e inflexível com uns, mas protetor e paciente com outros. E para muitos, essa diferença de tratamento não acontece por acaso. Ela reflete o peso político e midiático de cada clube envolvido. Essa sensação de injustiça não é isolada. Nos bastidores, dirigentes de outros clubes concordam que o STJD perdeu o equilíbrio entre o que é jurídico e o que é conveniente. E quando isso acontece, o futebol deixa de ser decidido dentro de campo. A demora no julgamento de Bruno Henrique é mais do que um problema administrativo. É um sinal de fraqueza institucional. A justiça esportiva, que deveria servir de exemplo para o restante do futebol, passa agora a imagem de uma entidade vulnerável a pressões externas e ao peso das camisas. O STJD deveria atuar como guardião da ética esportiva, mas na prática, suas decisões parecem flutuar conforme o momento do campeonato. Julga rápido quando o réu é um jogador secundário, mas demora quando o envolvido é um ídolo de um dos clubes mais influentes do país. Essa diferença de postura mina a credibilidade do futebol brasileiro. A sensação que fica é de que as regras mudam conforme o escudo, e o torcedor, cada vez mais descrente, começa a entender que o problema não é o erro individual, é o sistema. Mais do que punir ou absolver Bruno Henrique, o STJD precisava demonstrar coerência. Mas o que se viu foi o oposto. Um processo que reforça a ideia de que, no Brasil, a justiça do futebol ainda é feita conforme o tamanho da torcida. Esse caso não poderia ter explodido em momento mais delicado. Palmeiras e Flamengo não só disputam ponto a ponto o título do Brasileirão, como também vão se enfrentar na final da Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima. E agora, o que já era uma rivalidade histórica se transformou em uma verdadeira batalha institucional. A revolta do lado palmeirense é compreensível. Enquanto o time se desdobra para lidar com desfalques, suspensões e a data FIFA, o Flamengo segue completo, inclusive com um jogador que, em tese, deveria estar suspenso. Na prática, o tribunal acaba interferindo na equidade esportiva do campeonato. O clima é de tensão total. Cada decisão de bastidor virou combustível para a rivalidade. Dentro de campo, os 2 elencos têm força e talento. Mas fora dele, a briga parece ser por algo ainda maior. Quem é realmente tratado com justiça no futebol brasileiro? O STJD vive talvez seu momento mais questionado dos últimos anos. A forma como conduz julgamentos de grande repercussão expõe uma crise profunda de credibilidade. Quando um tribunal demora meses para concluir um processo de manipulação de resultado, mas é rápido em punir faltas comuns, o discurso de ética perde força. A torcida, que já não confia nos árbitros em campo, agora começa a desconfiar também dos auditores fora dele. E isso é grave, porque enfraquece toda a estrutura que sustenta o futebol brasileiro. O STJD precisa ser firme, técnico e transparente.
Mas, no caso Bruno Henrique, a impressão que fica é de conivência e proteção. O tribunal está permitindo que um atleta acusado de afetar a integridade esportiva continue jogando partidas decisivas. E mesmo que o Flamengo não tenha culpa direta, a imagem do campeonato inteiro sai arranhada. O caso Bruno Henrique escancara um problema antigo: a mistura entre justiça esportiva e poder político. Enquanto o futebol brasileiro se moderniza dentro de campo, suas instituições parecem continuar presas a práticas que privilegiam influência, pressão e conveniência. A revolta de Leila Pereira não é apenas um grito de dirigente. É o reflexo de um sistema que já não convence ninguém. Os clubes e os torcedores querem regras claras, julgamentos ágeis e punições proporcionais. Querem que o futebol volte a ser decidido onde ele deveria ser: no campo, com a bola rolando. Mas enquanto decisões como essa continuarem acontecendo, o torcedor seguirá com a sensação de que o resultado nem sempre depende apenas dos jogadores. Depende também de quem julga, de quem adia e de quem tem mais voz nos bastidores. A verdade é que a justiça esportiva brasileira precisa de uma reformulação urgente, antes que o descrédito tome conta de vez. Você falou e é verdade. Tem muita gente que por clubismo, por ignorância, por estupidez e outras características negativas do ser humano, tentam colocá-lo no patamar daqueles caras da operação lá do ano retrasado. Aqueles caras que estavam envolvidos numa espécie de uma quadrilha, né? E ganhavam dinheiro. Exato, teve depósito, réu confesso, o jogador que recebeu o dinheiro não conseguiu cumprir o combinado, teve de tudo. Então é uma outra situação. Qual foi o erro do Bruno Henrique? No momento que o irmão dele pergunta pra ele quando que ele ia tomar o cartão, ele responde Santos, e o irmão pergunta quando é o jogo, olha no Google, aí ele fala, tô lembrando aqui de cabeça, tá? Porque as palavras podem ser um pouco diferentes, mas o contexto é esse. Aí ele pergunta, mas é só em outubro, você vai aguentar até lá ficar sem cartão? Ainda tem esse diálogo acontece. Quando o irmão dele pergunta, qual a resposta que o jogador de futebol profissional tem que dar? O técnico também que pode saber esse tipo de coisa, né? Eu acho que xinga um palavrão, manda o cara para aquele lugar, fala, você nunca mais me procure aqui para falar desse assunto. Se você voltar a falar, eu vou tomar um bloco no WhatsApp. Você não fala mais comigo. Você quer me complicar? Você quer me comprometer? Isso não é problema teu, cara. Vai cuidar da tua vida, vagabundo. É isso que eu falaria para ele. Quebraria um, pode ser irmão, pai. Cara, essa informação, se o técnico falar pro jogador, eu sou o técnico, Pipiano é o jogador, Pipiano, eu quero que você tome um cartão no sábado, porque o próximo jogo é contra um time fraco, depois vem o time do Bruno, que é o time forte. Então, toma o cartão. Ficou claro agora até com a Arrascaeta, né, Mauro? Pois é. Queria estar na seleção. Aí, se o Pipiano for muito religioso, ele não pode nem pro padre falar isso aí, porque o padre pode gostar de apostar. Sério, não tô brincando. Ah, vou lá todo domingo me confessar. Não pode. Nem pro padre, pra mulher, pra namorada, pro amigo, pro irmão, pro pai. Isso é informação confidencial. Você tem que ter em contrato, inclusive, com o jogador de futebol. Todas as decisões nesse terreno são informações confidenciais. Cláusula de confidencialidade. Você não pode falar. E o jogador de futebol não tem o direito de ser tolo a ponto de ficar dialogando sobre isso. Ele fala sobre isso, depois tem uma outra situação que ele pergunta pro Bruno, o irmão dele, e aí, dá pra tomar um cartão hoje? Uma coisa assim. Não dá, já tem um. Peraí, que essa resposta que você dê? Ou seja, ele estabelece diálogos proibidos. Não pode. E depois disso tem todo um desdobramento que está no inquérito, uma série de prints de vários diálogos com outros personagens envolvidos sobre apostou, não apostou, deu cartão, não deu, reclama do juiz que não deu cartão. Tem um monte de coisa lá dentro. São 84 páginas. Tem muita coisa lá dentro. E aí surge o bloqueio feito pela Casa de Apostas que patrocina o Flamengo por conta de uma suspeita, porque tem empresas como a Sport Radar que monitoram qualquer movimento estranho, diferente. Um grande volume de apostas que o fulano vai tomar cartão, opa, aquilo acende um sinalzinho vermelho na hora. E aí as casas de apostas que contratam o serviço dessa empresa, elas são acionadas, elas ficam sabendo e elas bloqueiam, alegando suspeita de algum tipo de fraude ou coisa parecida. Suspeita. E aí tem toda a conversa deles, o dinheiro não caiu, bloquearam o dinheiro, aí tem senha da mulher, é um forró bodócia, enfim. Tá tudo lá no inquérito, que por sinal, na minha visão, o inquérito, ele não é assim, isso é um ponto bom para o Bruno Henrique. Ele não tem a prova cabal de que ele deu uma informação privilegiada. Não tem assim, eu vou tomar o cartão no dia tal, assim, quando ele fala Santos, isso é uma coisa que pouca gente não tá comentando. O que ele fala definitivamente, Mauro? Bruno Henrique. Ele responde, Santos, você vai tomar cartão. Santos, quando vai ser? Olha no Google. Aí o irmão olha, mas é em outubro. A conversa acontece 29 de agosto. Esse ponto que eu acho muito confuso, que alega-se que ele combinou o cartão. Mas vamos lá, a conversa foi em 29 de agosto. O jogo com o técnico era o Sampaoli. O jogo acontece em outubro, 64 dias depois. O técnico era o Tite. Ele combinou com quem que ia tomar o cartão? Com o Sampaoli ou com o Tite? Isso eu não consegui entender, sério. Não é ironia, não consegui entender. Se ele combinou o cartão, combinou com quem? Ele, quando fala com o irmão, era um técnico. Quando ele vai jogar, é outro técnico. 64 dias. O irmão até fala, vai aguentar ficar até lá sem tomar cartão, kkkk. Dá uma risada. Tá tudo isso lá. Eu entendo assim, que ele foi colocado no artigo 243A, inicialmente. Aliás, tem uma grande confusão. A gente fala, não, ele está no artigo... Não, ele está no 243A. Ele foi punido no 243A 12 jogos. Tá? E ontem, a defesa dele tentou absolvê-lo e o relator votou pela inclusão no 119, que só aplica multa, que não tem punição por partidas, né? Suspensão. E aí um dos auditores, são 9 ao todo, que votam, né? Um dos outros 8, pediu vistas do processo, que é uma coisa normal, que é pedir tempo para estudar o caso. Isso acontece na justiça. Olha, para tudo, cara, isso aqui é complicado, é complexo. O caso do Alan, que já foi julgado, é muito mais simples, é uma expulsão e tal, uma jogada violenta. O caso do Bruno Henrique é complexo, porque a legislação brasileira, ela não prevê penalidades para casos envolvendo apostas esportivas. Ela é obsoleta. Aí ele pediu. Eu acho até que isso é positivo, porque eles vão fazer essa retomada da sessão na quinta-feira.
E com toda a repercussão e tudo, eu acho que os auditores vão ter tempo de pensar na decisão que eles estão tomando. E como disse o Bruno, no que isso vai significar em termos de jurisprudência, dependendo da decisão, e exemplo para outros. Esse é um ponto importante. Eles têm uma missão ali. Os auditores têm uma missão importante, me parece. E eles ganham tempo para pensar. E até estão vendo a repercussão toda essa confusão que está se discutindo. O artigo 119 é um artigo absolutamente genérico, que dá para ser encaixado. Eu, como leigo, entendo que dá para encaixar em qualquer coisa. Ele fala em cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigações legais e deliberações dos órgãos esportivos e regulamentos das competições. Isso se encaixa em várias situações. É um artigo que parece que alguém cria para poder jogar qualquer coisa lá dentro, paga até uma multa de R$100 a 100 mil, acabou, tchau. E você alivia qualquer situação. É o que me parece como leigo, não sou advogado. Mas a gente não é burro também. A gente lê, entende, conversa com advogados, inclusive, para tentar entender a situação. Que também tem muito advogado agora na rede social. Não, você não está entendendo. Peraí, desculpa. A gente está entendendo sim, e nós, como cidadãos, temos o direito de discutir o assunto e ter uma opinião formada. Né? Porque tem uma questão moral também envolvida. Não é só a questão do jurisdiquece. Tem uma questão moral aí envolvida. Deixa bem claro, eu acho que o Bruno Henrique tem que ser punido. E até de servir de lição, né? Ele tem que ser punido. Por quê? Do artigo 243A, aí que vem a questão. Atuar de forma contrária à ética esportiva. Isso eu acho que já é contra a ética. Ele ter dialogado minimamente com o irmão sobre isso. Repito, se ele não quiser xingar o irmão, ele tinha que falar, cara, nunca mais toque desse assunto comigo. Pô, deixa no vácuo, nem responde. Se na investigação, diante de alguma suspeita, tivessem acesso às conversas e ele refutasse qualquer diálogo nesse sentido, de cara, morria ali mesmo. Pô, o Henrique brigou com o irmão dele, que deu uma bronca do cara, né? O cara tentou puxar um assunto aqui sobre negócio de aposta e tal, para saber que vai tomar cartão, ele já cortou o barato do cara. Né? Atuar de forma contrária à ética esportiva. Eu acho que isso, aí é a interpretação. Um advogado pode dizer que sim, outro pode dizer que não. Aí vai ficar aquela discussão de tribunal. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que isso não é ético. Ele conversar com o irmão dele sobre um possível cartão amarelo. Não tem nem que conversar. Já falei porque nem pro padre pode falar. Aí vem, com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. Ah, isso não influencia. Quando o jogador toma cartão amarelo, qual é a primeira coisa que você fala na transmissão? O narrador fala. Está pendurado com cartão amarelo. Influencia ou não influencia? Um jogador que está com cartão amarelo, ele pode não disputar uma bola com mais vigor, com medo de tomar um segundo cartão. Muitas vezes o técnico tira ele. O técnico sabe. Claro que influencia. Ah, mas a influência é pequena. Aqui não se está falando do nível de influência. Sim, se influencia ou não. Aí você pode dizer que sim, outro pode dizer que não. É interpretativo. Eu acho que cabe 243. Que é onde ele está enquadrado. E os auditores poderão pensar como eu penso e aplicar nele a suspensão de 12 jogos ou aumentar até 24, que é o máximo, que eu acho que é o adequado para o caso dele. Não se compara ao caso daqueles atletas que foram envolvidos no grande escândalo, que tinham participação em esquema de apostas. Tem gente que ele quer réu, confesso. Não, recebi dinheiro, fiz a coisa. É outra história. Agora, ele cometeu um deslize muito grave, que não pode acontecer, não foi só um diálogo. Teve pelo menos 2. Aí tem uma outra situação também, que aí nada se prova de um inquérito. Eu acho até que isso para mim é uma falha do inquérito, que supõe que uma conversa telefônica entre eles seria sobre esse assunto, você não tem a gravação. Aí eu acho que o inquérito tem que supor nada, ele tem que ter um fato concreto. O inquérito, na minha visão, tem alguns buracos, algumas falhas. Ele não é tão contundente. Então não tem uma prova cabal de que o Bruno Henrique deu informação privilegiada, mas ele estabeleceu um diálogo. Aliás, a informação privilegiada no dia 29 de agosto, quando o irmão dele pergunta quando ele vai tomar o terceiro cartão, ou o cartão amarelo, não importa, terceiro ou qualquer cartão, se ele respondesse Botafogo, a resposta é perfeita, que era o jogo seguinte e ele toma o cartão. Esse cartão contra o Santos, gente, é o cartão da segunda série. Ou seja, não havia como ele prever que estaria pendurado e tomaria cartão combinado na segunda. Não tem como, desculpa, eu não consigo entender. Alguém discorda? Como é que você, em 29 de agosto, sabe que lá, 64 dias depois, em outubro, você vai tomar um cartão amarelo combinado com o seu técnico, sendo que você nem sabia naquele momento que o técnico não seria Jorge Sampaoli, mas o Tite? Cara, não tem como. Eu não sei porque ele falou Santos. Não sei porque ele falou Santos. Mas ele falou. E aí dá margem a todas essas interpretações. E depois tomou cartão contra o Santos. E tomou cartão contra o Santos. Já estava pendurado na segunda série. Então, assim, eu acho que é um caso em que fica nessa discussão jurídica. Imagino que o promotor possa, evidentemente, o promotor tem um ponto de vista, a defesa tem outro ponto de vista. Já falei antes e vou repetir aqui, eu acho que o Flamengo não deveria se envolver. E tem uma outra coisa também que está sendo alegada, porque defende a não punição e a própria defesa. Não, o Flamengo diz que ele não foi prejudicado pelo Bruno Henrique pela decisão dele. Gente, o Flamengo não deveria nem ser ouvido. O Flamengo é a parte envolvida. O Flamengo tem o intuito de que ele seja absolvido para poder jogar. Então, o que o Flamengo fala, eu acho que não deveria ser considerado. Eu, como leigo, não sou advogado, eu entendo que... Como é que eu posso considerar, numa avaliação final, a declaração de um clube que tem interesse na absolvição do atleta porque quer escalar nos jogos importantes que virão, ainda mais com a lesão do titular da posição que ele tem jogado, que é o Pedro. Então, acho que o que o Flamengo fala, desculpa, é meio óbvio. É claro que o Flamengo vai dizer, não foi prejudicado, não, beleza, ó, segue aí, né? É claro, eu quero que o cara seja absolvido para jogar. Então, se eu sou um dos auditores, eu pensaria, peraí, não, isso que o Flamengo fala é meio óbvio, né? O Flamengo é parte interessada, gente. Ou não é? Parte interessada? É, ele joga no Flamengo. O Flamengo quer que ele seja absolvido. Alguém acha que o Flamengo diria, não, eu me sinto prejudicado. Agora, o Flamengo podia perguntar ao patrocinador se ele se sente prejudicado. Será que o patrocinador se sente prejudicado, acha que é legal? Né? O que pensam as casas de aposta sobre esse tipo de situação? E aí, vou lembrar, as casas de aposta hoje são importantíssimas no ecossistema do futebol porque elas botam muito dinheiro. O Flamengo tem um patrocínio magnífico de uma casa de aposta, que foi celebrado com grande festa, inclusive festa na hora errada, né? No dia de jogo sério, empatou com o Grêmio. Fica no oba-oba, empata o jogo. Mas esse é outro capítulo. Essa é uma velha tradição negativa do clube. Mas o que pensa o mercado de apostas? Se você conversar com pessoas no mercado de apostas, os caras estão cuspindo a abelha africana. É lógico, porque isso afeta o negócio deles. Isso pode afetar o futebol. Cara, essa discussão é muito mais longa, não é só de um jogador ali que pode ser punido, é muito mais complexa. E assim, já está se criando uma narrativa, também de receber mensagens de pessoas, não, mas o artigo 119, ele não está no 119, ele está no 243A.
O relator ontem tentou colocar no 119. Se ele tiver mais 4 dos 8 votos restantes, ele vai, acompanhando o relator, ele vai ser absolvido. Agora, se ele não conseguir 4 votos, agora o que está se passando na cabeça dos relatores? Eles estão com um holofote enorme em cima deles. Todo mundo agora está acompanhando, os nomes deles vão ser divulgados com elogios ou com críticas. Agora, tem muito clubismo, tem muita ignorância, tem gente falando que ele tem que ser preso. Isso é estupidez, isso é uma bobagem, sabe? Ele cometeu um deslize. E eu acho que ele tem que pagar por esse erro. Ponto. Mas não dá para ficar tratando o Bruno Henrique como se ele fosse um bandido ou tentando compará-lo a outros jogadores que participaram de situações absolutamente diferentes da dele. Esquema, né? De quadrilha. Exato. Agora, o caso dele é um exemplo. Não pode falar. Eu digo isso porque teve aí jogador que jogou com ele, logo depois que houve todo esse imbróglio, falando, não, isso é normal. Não pode mais, gente. Acorda pra vida. Não tinha casa de aposta. Agora tem. E elas botam muito dinheiro. Então, se o técnico decidir que o jogador vai tomar... Por exemplo, você falou do Arrascaeta. Ele estava suspenso, ele não jogará contra o Sport, já sabia porque seria convocado. Aí ele puxa a camisa do jogador do Santos, não lembro qual, toma um cartão. Digamos que ele tenha forçado para tomar o cartão. Ele não falou para ninguém. Então, mas qualquer pessoa podia supor. Tudo bem, se você supõe e faz a aposta, você está arriscando. Ninguém te falou que ele vai tomar o cartão. Você está supondo que ele vai tomar o cartão. E a tendência, imagino eu, de um jogador pendurado, é que essas odds caiam também. E você? Acredita que o STJD está sendo justo nesse caso? Ou o Bruno Henrique está sendo protegido por causa do peso da camisa do Flamengo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Quero saber de que lado você está nessa polêmica. E se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal Footplay News para continuar acompanhando as maiores histórias e análises do futebol brasileiro.